Graça e paz a todos. Por bondade, aos Hebreus, capítulo de número 12. E nós leremos unicamente o versículo de número 1. Aos Hebreus, capítulo de número 12. E nós leremos unicamente o versículo de número 1. Você está feliz, irmão? Amém? Como não estaríamos, né? Como não estaríamos. Como disse o Pedro em Mateus 17:4, bom em estarmos aqui. É bom estar aqui, né, gente? Jacó disse que este lugar não é outro lugar, lembra? Senão a casa de Deus e a porta dos céus. É muito bom estar aqui, gente. O Davi disse que uma coisa pedi ao Senhor, 27:4 Salmos. E esta busquei de todo o meu coração, que pudesse estar na sua casa todos os dias. Aí ele diz no Salmos 84:10 que mais vale um dia aqui dentro do que 1000 dias lá fora. De fato, muito bom em estarmos aqui. Eu tenho o hábito de dizer que aqui é melhor do que o Monte Moriá, viu, pastor? Aqui é melhor que o Monte Moriá. Porque no Monte Moriá a Bíblia diz que tinha lenha e tinha fogo, mas o cordeiro ainda estava por vir. O cordeiro ainda estava por chegar. Aqui é diferente. Aqui tem lenha e tem fogo. Tem ou não tem, irmão? Aqui tem lenha e tem fogo, irmão. E o bom é que o cordeiro não está por vir. O cordeiro já está aqui faz 25 anos. É muito bom estarmos aqui. Queridos, aos Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1, os que localizaram, o crente não se cansa de dar amém, né? Digam alto-sonante amém. Diz-nos assim a inerrante palavra do bom mestre. Portanto, nós também. Isso, capítulo 12, verso 1. Aos Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos, esse é o nosso estado, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado. Observe que são duas coisas diferentes. Há coisas que talvez não sejam pecado, mas possam ser embaraço. Tanto uma quanto a outra, deixamos. E a deixamos por inteiro. Todo o embaraço e o pecado, que assim de perto, bem perto nos rodeia. E façamos o que mais? E corramos com paciência. Você pode correr, não pode ter pressa. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém, irmãos? Embora eu tenha lido com vocês todo o verso 1, eu desejo ater-me apenas à expressão do verso A, quando diz, portanto, nós também, pelo menos na minha tradução. Se eu não for pedir demais, eu queria que você repetisse comigo. Isso aqui é sintomático, né? Pedagógico, para a gente não esquecer. Então eu vou dizer, portanto, e você explode dizendo nós também. Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, a título de ensaio ficou bom, mas pode melhorar. Vamos lá uma vez mais. Portanto, eu estou aqui nesta noite para adorar a Deus. Portanto, eu vim aqui esta noite única e exclusivamente para ouvir e receber algo das mãos de Deus. Portanto, eu não sairei porta fora deste culto sem dar um glória a Deus, um aleluia, um culto agradável, que Deus receba em sua honraria, em sua homenagem, em seu louvor. Portanto, eu estou extremamente agradecido e feliz em Deus, comemorando com vocês esses 25 anos. Portanto, oh, glória a Deus, bendito seja Deus, aleluia. Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, é bom demais. Eu não vou me meter a aplaudir, porque eu tentei aplaudir ali no banco, e até para aplaudir eu sou desafinado. Crente é diferente, né? Eu estava totalmente diferente. Sempre batendo palmas, os irmãos estavam aqui, eu estava aqui, os irmãos estavam aqui, e eu fiquei, né, o louvor inteiro procurando achar vocês. Mas graças a Deus. Meus irmãos, enquanto eu manifesto o meu contentamento, abra sua Bíblia aos Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia aos Hebreus capítulo 1. Enquanto você vai folheando aí, eu quero aproveitar aqui rapidamente para expressar
manifestar o meu contentamento de poder retornar a esse santuário como cumprimento de mais uma promessa de Deus que Ele fez há muito tempo atrás na minha vida, de que por onde eu passasse eu poderia retornar. E eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com vocês. E eu testemunhei para minha esposa, e eu tenho certeza que um dia Deus vai prover para que ela aqui também possa estar comigo, servindo ao Senhor juntamente com vocês. E eu quero glorificar a Deus e parabenizá-lo a todos que fazem parte dessa história. E glorificar a Deus por também fazer parte deste capítulo tão importante da vossa história, que é 25 anos aqui do ministério da Igreja Batista Renovada, que tem um brilho celeste. Oh, glória a Deus. Maravilha. E poder glorificar a Deus pelo vosso pastor Fantini, né? Pastor Fantini, Deus abençoe. Sua muito digna esposa, pastora Marlu. Acertei? Deus abençoe em Cristo Jesus. A todos vocês, de modo geral, aos servos de Deus, nosso querido irmão Denis e o nosso irmão Tiago, né? Que recebeu-nos assim maravilhosamente, com todo carinho, foi nos buscar. E eu fico muito feliz, irmãos. Eu não tenho como glorificar a Deus. Constitui-se uma alegria simplesmente indizível, viu, pastor? E para estar aqui com vocês, eu ainda disse para o Tiago, né? Para estar aqui com vocês, se tivesse aqui um colchão para me dormir aqui no altar, é bom demais, né? Melhor lugar do mundo, né? Glória a Deus. Não precisaria tanto carinho, tanto cuidado que vocês tiveram com a nossa pessoa. Nós glorificamos a Deus por vocês em Cristo Jesus e a todos os irmãos, de um modo geral, que estão desafiando. Nós vivemos, irmãos, em uma geração a celeridade é simplesmente impensável e é incogitável tentar imaginar o quanto o secularismo tem nos envolvido. Você já viu que quantas coisas que nós temos que facilitam as nossas vidas e que nos deveriam deixar mais à vontade, mas parece que quanto mais apetrechos nós temos, imagina uma ligação de um celular, por exemplo, quanto facilita um contato lá através da internet, o quanto facilita, e parece que quanto mais essas coisas nos são disponibilizadas, mais embaraçados, mais enrolados, com a vida mais apertada nós estamos. E nesta geração do food service, nesta geração do bate-pronto, nessa geração que celebra, que cultua algo chamado imediatismo, vocês estão aqui por 25 anos servindo e representando o reino de Deus. Essa geração que as coisas parecem que começam, se é que começam, mas não terminam. Essa geração que o casamento não tem se tornado duradouro. Essa geração que o nome não tem se tornado duradouro. Satanás tem utilizado-se de uma arma terribilíssima, que é a arma do esvaziamento do sentido das palavras. Você já parou para imaginar isso? Quando falava-se a um irmão, vamos à igreja, o irmão queria viver o dia inteiro em consagração, porque ele iria à igreja, porque ele entendia que não via um templo, mas ele via cultuar a Deus. Numa época que quando se falava o nome de um pastor, o irmão tinha medo de pecar, porque Deus podia revelar o pecado para o pastor. Uma época que quando se falava de um pregador, meu Deus da misericórdia. Mas Satanás começa a desgastar o uso das palavras, esvaziar os seus sentidos, e aquilo que é sobre-humano, sobrenatural, torna-se tão natural que as pessoas acabam se familiarizando além da conta. E no mundo desse de inversão e demolição de valores, Deus tem um remanescente fiel, que, como disse a igreja de Sardes, andarão comigo de branco, porquanto não contaminaram as suas vestes, e são dignos disso. Quem tem essa esperança, glorifique a Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos à exposição da palavra de Deus. Eu pedi para que vocês localizassem aos Hebreus, capítulo de número 1, porque nós entendemos que todo texto sem um contexto é um pretexto para a formação de mais uma heresia. Então, todo texto sem análise do seu contexto torna-nos uma mensagem trôpega. É com muita infelicidade que eu digo, mas a gente tem visto por onde a gente tem passado, que tem gente que a sua mensagem consiste em 3 tópicos. Primeiro tópico, ele lê o texto. Segundo tópico, ele sai do texto. Terceiro tópico, ele nunca mais volta para o texto. Então, é um problema sério. Aí você não tem uma visão panorâmica, né? Você não tem uma espinha dorsal, você não tem uma verdade central. Eu pedi para que vocês localizassem aos Hebreus, capítulo de número 1,
porque o tema deste congresso, podemos dizer assim, deste conclave, dessa reunião e dessa data tão especial, é um nome sobre todo o nome. E esta, na verdade, é a verdade central e a verdade suprema desta carta. Se nós fôssemos tematizar e sintetizar toda a carta epistolar aos Hebreus em uma só frase, em uma só palavra, nós diríamos que a palavra é esta, a palavra superior, a palavra sobrenatural, sobre-humana, soberana, porque esta carta trata propriamente dito das coisas boas existentes no judaísmo, versus as coisas melhores que estão em Cristo. Vou dizer de novo, as coisas boas, são boas, que estão no judaísmo, versus as coisas que são ainda melhores, versus as coisas que são ainda mais excelsas, versus as coisas que estão acima, sobre essas coisas, e essas coisas estão escondidas em Cristo, e aqueles que escondem-se em Cristo podem se desfrutar dessas coisas. Bendiga ao Senhor por essa verdade. E é por isso que você vai localizar na sua Bíblia aí, vê se você vai localizar aí, aos Hebreus capítulo 1, o tema diz assim, ó, Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. A parte negrita e o cabeçalho do texto diz, Cristo, na qualidade de Filho de Deus, é superior aos anjos. Quem não é angelólatra concorda com essa verdade e diga amém. Capítulo de número 2, olha o capítulo de número 2, a palavra superior de novo aí. Cristo, agora como Filho do homem, é o mesmo Cristo, mas na posição de Filho do homem, ele é superior aos anjos, e sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Parece que esses dois capítulos, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidamente, parece que esses dois capítulos estão falando da mesma coisa, mas não está. Esses dois capítulos são regidos pela mesma verdade central, mas não está falando de assuntos opostos, distintos. E por quê? Nesses dois capítulos nós temos a base para uma doutrina chamada de doutrina teantrópica, aceita no concílio de Calcedônia, no ano 452 da era cristã, quando apregoa e diz-nos que Cristo Jesus, na qualidade de homem, foi 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Então, enquanto homem, ele foi 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Não é difícil de entender. Na qualidade de homem, a Bíblia diz que ele teve uma mãe, mas não teve pai. Na qualidade de Deus, a Bíblia diz que ele tem pai, mas não tem mãe. Na qualidade de homem, tendo uma mãe, ele é a semente da mulher. Jesus é o único indivíduo em toda a história da raça humana que pode ser chamado de a semente da mulher. Todos nós somos da semente, do sêmen masculino, do sêmen do homem. Mas Jesus é a semente da mulher, porque o que na irmã Maria foi gerado veio do Espírito de Deus. Na qualidade de Deus, a Bíblia diz que ele tem um pai, mas nunca teve mãe. Então essa história de mãe de Deus é batela, essa história de mãe de Deus é heresia, essa história de mãe de Deus é forânea às Escrituras. Jesus nunca falou da mãe de Deus, Jesus não orou a mãe nossa, Jesus orou o Pai nosso. Jesus não disse quem vê a mim, vê a mãe que me enviou, mas ele disse quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Jesus não disse ser o caminho, a verdade e a vida, e através dele alguém iria à mãe, mas que através dele alguém iria ao Pai. Na qualidade de homem, a Bíblia diz que ele sentiu cansaço e pediu de beber aquela mulher samaritana à beira do poço de Sicar. Mas na qualidade de Deus, ele disse, eu sou a água da vida, ô glória. E quem desta água que eu lhe der beber, nunca mais sede terá, mas rios fluirão de si e saltarão para a vida eterna. Quem tem essa esperança, concorda com essa verdade, diga amém. Na qualidade de homem, após um pequenino jejum de 40 dias, ele sentiu fome. Na qualidade de Deus, ele disse, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do pão do maná do deserto e voltaram a ter fome. Mas eu sou o pão vivo que desço do céu. Minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem dele se alimentar, terá parte comigo e eu com ele. Andará aqui comigo e ele andará comigo lá nos céus. Oh, glória a Deus por isso. Na qualidade de homem,
A Bíblia diz que ele, cansado, depois de um dia de muita pregação, depois de um dia de expelir demônios, cansado, a Bíblia diz que ele deitou-se à polpa de um barco e adormeceu. Na qualidade de Deus, ele se levantou e disse: acalma-te, vento, oh glória. Ele disse: aquieta-te, mar. E tudo se fez bonança ao ouvir a voz do seu Criador. Sua voz ainda é a mesma, irmão, acredite nisso. Sua palavra ainda é a mesma, irmão, acredite nisso. Seu poder ainda é o mesmo, irmão. O centurião disse que basta uma palavra. Pedro disse que basta um olhar e todas as coisas são diferenciadas. Oh, glória a Deus por isso. Fecha parênteses, continua no pensamento, capítulo de número 3. Eu tenho tanta pressa quanto vocês, vamos lá. Capítulo de número 3, eu estou muito interessado, aleluia, de chegarmos àquilo que Deus, o Senhor, aplicará aos nossos corações. Mas eu preciso introduzi-los. Capítulo de número 3, diz-nos assim: Cristo é superior a Moisés, a maior autoridade legal do Antigo Testamento. Capítulo de número 4, paginei a sua Bíblia. Capítulo de número 4, versículo de número 14. Diz assim: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, da antiga aliança. Capítulo de número 7, a Bíblia diz em Atos 17, 11, que os crentes de Bereia averiguavam se aquilo que Paulo pregava estava de fato nas Escrituras. Se a mensagem de Paulo passava pelo crivo da consulta, né? Quanto mais a mensagem desse tão simples e singelo pregador. Capítulo de número 7, o sacerdócio de Melquisedeque. Era o que, irmão? Era uma figura. Isso é, era o tipo do antítipo, que era o sacerdócio eterno de Cristo. Capítulo de número 8. O antigo pacto era um símbolo transitório, isto é, passageiro. Mas Cristo, meu Cristo, o teu Cristo, aquele que tem o nome sobre todo nome, ele é a ponte, ele é um medianeiro, mediador de um pacto melhor, a palavra superior de novo, de um pacto melhor e eterno. Capítulo de número 9, vamos lá, capítulo de número 9. Os sacrifícios do santuário, por causa das suas limitações, imperfeições, eles deveriam repetir-se, mas o do teu Cristo é único, oh glória. O do teu Cristo é completo, é cabal, terminantemente, é ultimato. Por quê, irmãos? Porque ele é. Capítulo de número 11, nós temos o quê? A natureza da fé e exemplos da fé extraídos do Antigo Testamento. Agora dobre sua atenção, por bondade, em Cristo Jesus. Quando chegamos aqui, pastor Fantini, no capítulo de número 11, o escritor aos Hebreus, inspirado por Deus, ele vem trabalhando a mesma verdade central. Ele vai comparar o Senhor Jesus aos demais, a fim de dizer que essas coisas são boas, mas que Jesus é melhor. Quando chegamos no capítulo de número 11, nesta pleiade constelativa, ele vai citar heróis, ele vai citar vultos do passado, que deixaram-nos marcas indeléveis, e ele vai compará-los ao próprio Senhor Jesus. Qual é o objetivo? Ele vai dizer para mim e para você: gente, o irmão Abel é gente boa, verso 4, mas Jesus é? O Enoque é gente boa, verso 5, mas Jesus é? O Noé é bom, mas Jesus é? Só que quando ele vai com essa finalidade, começando a citar um a um, ele precisa dignificar, ele precisa caracterizar, porque para estar aqui na galeria dos heróis da fé, não pode ser um quaisquer, ele precisa dizer o motivo pelo qual ele imbuiu, encaixou estes heróis nesta lista tão gloriosa. E daí ele vai dizer assim, verso 4, pela fé Abel, lembra do Abel? Ser primata, o Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim. Gente, isso aqui é extraordinário. Você sabe por quê? Assim, bem rápido, a gente vai fazer a viagem supersônica assim rápido para você entender. Porque o irmão Abel, aqui que ele está dizendo,
que sacrificou a Deus um maior sacrifício do que o de Caim, humanamente falando, na religião da meritocracia, quando você ganha por aquilo que você faz, por aquilo que você produz, no mundo da rivalidade, da competitividade, nós diríamos que o sacrifício de Caim foi melhor do que o sacrifício de Abel. É só parar para imaginar. O sacrifício de Caim, gente, é o sacrifício da mão calejada. O sacrifício de Caim é o sacrifício do suor no rosto. O sacrifício de Caim, quem está me ouvindo, diga amém. É o sacrifício de quem chega diante de Deus e diz: Senhor, eu arei a terra, eu a semeei, eu cuidei da semente, ela vingou, eu a reguei, eu a colhi, eu a separei, eu a lavrei, e aqui eu trouxe para te ofertar. O Senhor tem que receber, porque é suor e com o suor do meu rosto. Aí o Abel é diferente, gente. O Abel chega para Deus e diz: Senhor, eu não fiz nada, Senhor. Foi a ovelhinha que conheceu a ovelhinha, e do coito natural da ovelhinha nasceu a ovelhinha. Foi ela que teve o problema da gestação, foi ela que teve o problema de dar luz, e eu só sacrifiquei a bichinha, e eu trouxe aqui para te dar. Foi o Senhor que deu, bendito seja o teu nome. Recebe porque é graça, recebe porque não é mérito, recebe porque eu não mereço, mas tu mereces, Senhor. A glória, a honra e o louvor são pertencentes a ti. Quem entende isso pode glorificar a Deus por isso. Sacrifício de Abel é o sacrifício não do que se vê. Sacrifício de Abel é o sacrifício da fé. O sacrifício de Abel está tipificando o verdadeiro sacrifício de Cristo. Porque lá no sacrifício, no santuário, no antigo pacto, na antiga aliança, o sacerdote não podia chegar suando diante do Santo dos Santos. Ele não poderia chegar com suor no rosto. Ele tinha que chegar com as mãos ensanguentadas, apontando para Jesus, que com o seu sangue nos abriu um novo e vivo caminho, reconciliando-nos a Deus. Quem entende isso, diga amém por isso. Só que tem uma coisa. O Abel não tinha uma igreja como essa, 25 anos para servir a Deus como nós temos. O Abel não tinha um conjunto como nós ouvimos cantar. Desculpa, gente, conjunto é a linguagem que a gente usa lá, grupo de louvores, né? O Abel não tinha tudo isso que a gente ouviu aqui para poder adorar a Deus. Mas nas suas limitações, Abel não tinha o livro do Êxodo, Abel não tinha o livro do Levítico que fala do culto ao Senhor no Antigo Testamento. Abel não tinha, irmão, o Senhor Jesus como exemplo maior que nós temos. Abel não tinha liturgos, liturgia, noção de ministração. Mas apesar das limitações, Abel conseguiu ofertar a Deus um culto tão agradável, que Deus recebeu as suas narinas. Eu fico pensando que se o Abel tem tudo isso que a gente tem, imagine o tipo de culto que Abel daria e entregaria a Deus nesta noite. Gente, o Abel realmente é extraordinário. O irmão Abel é gente boa, mas Jesus é. E o escritor de Hebreus vai continuar. Vai olhar para o auditório e vai dizer assim: gente, vocês ficaram impressionados com Abel? E o irmão Enoque, verso 5. Quem está pregando aqui nessa noite não sou eu, tá? Eu estou só parafraseando o que o escritor de Hebreus está pregando para o seu auditório. Estou só repetindo o que ele está dizendo. Verso 5, gente. E o Enoque. O Enoque. O Enoque, ele foi transladado para não ver a morte. E não foi achado entre os homens. Sabe quem era o Enoque? Vamos lá. O Enoque era pregador. À luz da Bíblia, a Bíblia não diz. O Enoque era cantor? Também não. Quantos CDs o Enoque gravou? Nenhum. Quantos livros o Enoque escreveu? Quantos consultórios e consultorias teologais Enoque conseguiu ao longo da sua vida colecionar? Nenhum. Só que a Bíblia diz em Gênesis que o Enoque simples, o Enoque comum, o Enoque analfabeto que vivia no mundo do analfabetismo, a Bíblia diz que ele andou. Você está entendendo isso? Enoque não pregava, mas andava com Deus.
Enoque não cantava, mas andava com Deus. Teólogo não era, mas ele andava com Deus. Pastor não era, mas ele andava com Deus. Tem gente que prega, mas não anda com Deus. Cantar, canta, mas não anda com Deus. Enoque não tinha todas essas coisas, mas ele andava com Deus. E por causa disso, Deus o arrebatou. Sabe que a Bíblia está nos ensinando? Que para ser arrebatado não precisa pregar bonito. Para ser arrebatado não precisa cantar afinado. Para ser arrebatado precisa-se andar com Deus. Levante as suas mãos para glorificar a Deus por isso, irmão. Ora mahasundarabagaia. O Enoque foi primeiro, o Elias foi depois, e os anjos que nos aguardem, que nós estamos indo aí também, aleluia. Gente, o Enoque é gente boa, hein, irmão? Mas Jesus? E o Noé, verso 7, não vai pregar a Bíblia inteira? Calma. Viagem é longa, o oceano é grande, passar por cima, né? passarinho de asa de ferro, calma. Gente, e o Noé, você está me ouvindo, amém? Assim, vamos resumir numa palavra, sabe quem é o Noé? Não é um sujeito extraordinário, sabe por quê? Porque o Noé era tão crente, que acreditou que Deus ia mandar um dilúvio, numa época que não caía uma gota d'água do céu. Vai ser crente lá na minha igreja, pelo amor de Deus. Meu Deus da misericórdia. E tem uma coisa, hein? O Noé construiu uma arca que comportava aproximadamente 500 vagões de trem. Detalhe, Noé não era carpinteiro, Noé não era marceneiro, Noé não era pedreiro, não tinha enxó, não tinha serrote, não tinha serra-fita. Noé não tinha habilidade quanto àquilo que fazia. Porém, o livro de Gênesis diz o segredo de Noé. Porém, Noé ouvia a voz de Deus e fazia tudo como Deus lhe mandava fazer. Deus não procura profissionais do ramo. Deus procura gente sensível à voz do seu Espírito. Profissionais construíram o Titanic, beijou a lona. Profissionais construíram o Titanic, virou material de pesquisa. Profissionais construíram o Titanic e vê no que deu. Amadores construíram a Arca de Noé e ela chegou no Monte Ararat, o monte de Deus. Segredo revelado, irmão. Isso mesmo, bênção. Tinha um pregador, pregou lá na nossa congregação, e ele caiu na bobagem, na besteira, de falar de pesca na nossa congregação. Eu sou pescador, filho de pescador, neto de pescador, bisneto de pescador, tataraneto de pescador. Devo entender alguma coisinha de pesca. Né? E é pescador mesmo, não é só pescador para receber seguro. Lá tem uma meia dúzia que é só no... Ô Jesus, aqui não tem, né? Mas escute isso, em nome de Jesus, escute isso. Aí ele começou a falar sobre pesca, e ele disse assim, gente, você sabe por que Jesus dormiu? Porque Jesus estava no lugar errado. Jesus estava na polpa do barco. Polpa é a parte, né, traseira. Proa é a parte dianteira. Jesus estava, disse ele, no lugar errado. Bom, Jesus nunca está no lugar errado, irmão. Jesus sempre está no lugar que deveria estar. Paulo disse em Gálatas que ele veio ao mundo na plenitude dos tempos. A esposa de Zacarias, a irmã Isabel, quando recebeu a mensagem do anjo dizendo que ela ia gerar o João Batista, ela disse, passou do tempo, chegou atrasada, a providência chegou atrasada, eu já estou velhinha, passou da hora. Ele chegou para Zacarias e disse, aquele menino que tu orava, pretérito, passado, orava, não ora mais, achou que o milagre não ia chegar mais. Quando o mesmo anjo vai ter com a irmã Maria, diz, você vai receber a bênção de gerar um menino, e ele será Jesus,
Salvador da humanidade, Emanuel, Deus conosco. A irmã Maria disse, adiantou, eu não estou casada ainda, deixa eu casar primeiro. Então, na visão da irmã Maria, o anjo adiantou. Na visão da irmã Isabel, o anjo atrasou. Mas Paulo diz que ele nem atrasou e nem adiantou. Ele chegou na hora certa. Então Jesus não estava no lugar errado. Aí eu não sou aqueles camaradas enjoados que fica reclamando assim, não sou, eu vou para dar glória, para dar aleluia. Aí depois, assim, carinhosamente, chamei ele assim, irmão, não foi nada heresia, mas deixa eu só te falar um negócio. Jesus sempre está no lugar certo. Mas ele devia estar na proa, irmão. Não, ele devia estar na popa. Ele estava na popa porque lá era o seu lugar. Mas como, irmão? Deixa eu te explicar. O barco artesanal dos pescadores da Galileia é feito o nosso barquinho lá. O leme da embarcação, que é aonde dá a direção, não fica na proa. Num barco artesanal, quem dá a guinada, quem dá o norte, não é o proeiro, é o popeiro. Não é quem senta na proa, é quem senta na popa. Então Jesus estava na popa, porque os discípulos estavam apavorados, mas ele estava com o leme na mão, ele estava com a situação sob controle. Você devia estar dando glória a Deus. Às vezes você está meio perturbado, mas ele está com o leme na mão, ele está com a rédea na mão, ele não perdeu o controle. Foge da tua situação, mas não foge dos cuidados de Deus. Sabe qual é o segredo da arca de Noé? É que o segredo da arca é este: a arca de Noé não tinha leme, eram as mãos de Deus que a guiavam, oh glória, eram as mãos de Deus que a orientavam, eram as mãos de Deus que a regiam. Quem é que rege a tua vida, irmão? Aleluia. Agora escute mais. Já que eu falei do Noé, deixa eu abrir aqui um rapidinho aqui, desceu agora, maravilha, quando desce assim, uma benção. Deixa eu dizer para vocês. O Pedro disse que o Noé, esse Noé mesmo, Pedro disse que o Noé era o pregoeiro da justiça. Só que humanamente falando, na minha humilde concepção de entender as coisas, o maior pregador do Antigo Testamento, grave isso, para mim, isso aqui é para mim, isso não é a Bíblia que diz, está escrito lá em Cristiano, capítulo 8, versículo 4. Recebe o livro aí, irmão. Come por inteiro. No começo vai ser amargo, mas depois adocica, né? Aleluia. Você está entendendo? Escute isso, em nome de Jesus. Se você observar, à luz da Bíblia, o maior pregador do Antigo Testamento, à luz da Bíblia, foi o Jonas, e não o Noé. E o Pedro chama Noé, e não o Jonas. Jonas. O Noé pregou 120 anos, não ganhou ninguém. O Jonas pregou 3 dias e ganhou 120 mil, uma cidade inteira. Quem é mais pregador dos dois? Humanamente falando. Ah, tem uma coisa, hein? O Jonas é um pregador tão esquisito, porque ele prega a salvação, mas ele quer condenação. Ele prega que Deus é onipresente e acha que Deus não estaria com ele no fundo da embarcação. Ele prega que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas e acha que Deus não sabe o conselho do seu coração, que era fugir da vontade de Deus. Ele prega que Deus é onipotente, poderoso, e acha que Deus não pode salvar aquela nação. Ô pregador esquisito esse tal de Jonas. Jonas é o único pregador da história que fica descontente quando o povo recebe a sua mensagem. Ô pregador esquisito. Fica brabo. Quando o povo recebe mensagem, ele fica brabo. Ele não quer que o povo receba a sua mensagem. Então, para que prega? Só que o Jonas não é pregoeiro da justiça, porque ele ganhou uma cidade inteira, e se não fosse a misericórdia de Deus, ele ia ganhar uma cidade inteira, mas ia perder a sua própria alma. O Noé não ganhou muita gente, mas ele conservou ele e a sua família dentro da arca. Se você não ganhar muita gente, conserva a tua alma, ganha a tua família e não saia daqui de dentro da arca. Pô, celebra o Senhor por isso, irmão. Não é gente boa, irmão, mas Jesus... Está aí o Abraão, verso 8. Calma lá. Bem rapidinho. O Abraão. Vamos resumir só numa palavra assim, para não estender muito. Sabe quem é Abraão?
Abraão é um indivíduo que não sabe para onde vai, mas sabe com quem é que ele vai. Vou dizer de novo, irmão. Ele não sabe para onde vai, mas sabe com quem é que ele vai. Um dia o Abraão disse assim para o pai dele, o Terá: Deus falou comigo. E o que é que ele te disse? Ele disse: sai da tua terra. E como é que vai ficar o pai, a mãe, os irmãos? Ele disse: deixa a tua parentela. E para onde é que tu vai que a gente quer te visitar? Ele não me disse. Ele disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que tu ainda não sabe, mas acredita, põe pé na estrada que eu irei te mostrar. E se tiver deserto, Deus vai me fazer prosperar no deserto. E se tiver inimigo, Deus é o Senhor dos exércitos, Ele vai me fazer vencer os inimigos. Já pensou nisso? Tem um judeu chamado Menocalixer. Menocalixer fala a história da composição do Salmo 113, é lindo demais. Ele diz, e à luz da Bíblia, Salmo 115, melhor dizendo, 113 da Bíblia Católica. Ele diz, escute isso aqui é lindo demais. Ele diz que o pai de Abraão, chamado Terá, era fazedor de supostos deuses. Fazedor de estatuetas que eles chamavam de divindades. E Josué 24:2 diz que Abraão era lá da região da Mesopotâmia, onde se tem traços históricos, arqueológicos, que realmente comprovam isso. Aí ele diz que o Terá vai fazer uma viagem. Quem está me ouvindo, diga amém. E o Terá chama o Abraão e diz: rapaz, tu cuida do negócio do pai aí, que o pai vai viajar. Tá certo, pode ir em paz. Quando o pai chega em casa, que entra na fabriqueta, vê a deusarada tudo quebrado. Os pseudos deuses, mas tudo arrebentado no cambuim, mas quebrado, sovado, surrado, destruído. Aí o Terá fica constrangido, fica assim, irado, né? Irado. Aí o Terá chama o Abraão, diz assim: o que foi que aconteceu com isso aqui? Ele disse: você não sabe não? Então eu vou te dizer. Sabe que teve uma rebelião aqui dos deuses, e eles se brigaram. E o culpado é o grandão aí, ó. Menocalixer disse que ele deixou um deusão grandão, né? Pedaço de pau na mão. O culpado é ele quebrou tudo. Aí o Abraão olhou para ele: ô rapaz, tu está pensando, estás enganando quem? Tu acha que eu não sei? Que esses deuses têm olhos, mas não veem? Esses deuses têm mão, mas não apalpam? Esses deuses têm garganta, mas som algum sai da sua garganta? Eles têm pé, mas não andam? Ele devia ter dado glória a Deus, irmão. Aí o Abraão completa o salmo no verso 8, dizendo assim: quer saber de uma coisa, pai? Semelhante a esses deuses, torno todos aqueles que o fazem e também o adoram. Tu vai ficar assim igual a eles, ruinzinho assim igual a eles, ó. Agora escute, o Abraão nos dá uma dica maravilhosa. Algum dia você já pensou, por que é que Deus exige tanta adoração? Será que Deus está com crise de existência? Será que Deus está entediado, com crise de identidade, não sabendo mais que é Deus? Aí ele olha para a terra e diz: me cantem, me louvem, me adorem. Preciso que a igreja me adore, porque eu preciso saber se eu sou Deus mesmo. Será que eu deixei de ser Deus? Será que os tempos passaram? Faz 25 anos que eu estou aqui todo culto. Você devia estar dando glória a Deus. Faz 25 anos que eu estou aqui todo culto. Pô, gente, 25 anos ele não perde um culto, que maravilha, não? Será por que ele pede tanto que nós o adoramos? Se ele é Deus, não precisa dessa comprovação humana. O Abraão diz: tornam-se semelhante a eles, os que o fazem e o adoram. Sabe por que é que Deus nos exige adoração? Porque você se assemelha a tudo a quanto você adora. Se você adora o dinheiro, vai ficar avarento. Se você adora qualquer outro tipo de coisa, vai se tornar semelhante a qualquer outro tipo de coisa. Se você adora um Deus grande, tem coisa grande para a tua vida. Se você adora um Deus poderoso, tem manifestação poderosa para a sua vida. O Abraão, ó, gente boa, mas Jesus... O Isaac é o cego que via mais do que quem tinha 2 olhos, via mais do que os 2 filhos. Isaac é gente boa, mas Jesus. E o Jacó? O Jacó, o escritor aqui diz assim, é muito lindo, o escritor de Hebreus diz assim, ó: e Jacó abençoou os filhos pendurados, debruçado, melhor dizendo,
debruçado sobre o seu bordão. Quando o Zezinho chegou no Egito, o Zezinho falou do Jacó, que era seu pai. Faraó disse, traz o pai para cá. Quando o pai chegou, Jacó disse assim para o faraó, poucos e amargos foram os meus dias, foram dias difíceis, terríveis. Eu sou um lutador obstinado. Só que tem uma coisa, ele abençoou os 12 filhos, debruçado no arado. Está entendendo? Sabe o que ele está dizendo com isso? A vida pode ser amarga, a vida pode ser difícil, pode ser turbulenta e pode ser tribulosa. Com tudo isso, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Eu não largo a mão do arado. Coisa boa. Jacó, mas Jesus. E o Zezinho, lembra do Zezinho? Assim, em uma palavra, Faraó tinha o trono. Mas quem tinha autoridade era o Zezinho. Faraó disse para o Zezinho, eu tenho um trono, mas aqui no Egito ninguém levanta pé, ninguém baixa pé sem a tua ordem. É que a palavra autoridade deriva da palavra autor. Só tem autoridade quem tem o autor. Oh, glória! O Zezinho era tão crente que o Zezinho disse assim para os filhos dele, eu vou morrer. E quando eu morrer, o pai vai visitar, viu? O Senhor Deus vai visitar a nossa geração. Vocês façam o seguinte, vocês levem a minha ossada daqui. Não quero ficar no Egito. Por que, pai Zezinho? Porque, você não sabe não, então eu vou te explicar. O Egito é tão ruim que não presta nem para morrer. Dá um amém, irmão. No Egito eu não fico nem morto. Mas, pai, tu tem uma história linda. Quem tem história bonita no Egito vira múmia. É por isso que eu quero que vocês me tirem daqui. Porque Deus não me chamou para ser múmia. Me leva daqui que eu não quero virar múmia. Carinhosamente, Deus não te chamou para ser múmia, irmão. Em nome de Jesus, liberte-se disso. Não seja mumificado em nome de Jesus. Zezinho, ó. Mas Jesus... Está aí o Moisés, vamos resumir uma palavra também, para mim terminar. O Moisés eu termino, Termino para aplicar, né? Moisés, escute isso, sim, numa palavra. Em Moisés nós aprendemos, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Que em Deus não importa o que você tem, importa com quem está aquilo que você tem. Sabe quem é Moisés? Camarada que fez a maior potência do mundo se prostrar diante dele com um pedaço de pau nas mãos. Só isso. Era só o que ele tinha, um pedaço de cajado nas mãos. A maior potência do mundo se curvou diante dele. O que é uma queixada de jumento, irmão? Não é nada, né? Na mão de Sansão, matou 1000 filisteus. O que é um lenço, irmão? Um lenço. Não é nada, né? Quando Paulo não podia pregar o congresso, mandava lenço e avental e os enfermos eram curados. Então, glória a Deus aí, irmão. O que é uma sombra, irmão? A minha é bem grande, né? Mas não há registro de nenhum milagre nela ainda. Dá para cobrir quase o coral inteiro, dependendo da posição do sol. O que é uma sombra? Não é nada, né? Mas a de Pedro, Atos 5:5, curava enfermos, gente. Ei, irmã, o que é uma agulha de coser? É coser que vocês dizem? Lá é coser, né? Costurar, coser. O que é uma agulha de coser? Não é nada, né, irmã? Não dá para fazer nada, né? Mas a Bíblia fala de uma mulher chamada Dorcas, a irmã Tabita, que fez história. E os irmãos disseram, ressuscita essa mulher, Pedro, porque essa mulher só tinha uma agulha na mão e ela fez história. Olha, a minha sainha estava furadinha, mas ela costurou. Olha aqui, tem a mão da Dorca. Olha o meu terninho aqui, ó, tem a mão da Dorca. Ela só tinha uma agulha, mas ela fez história. O que é um estilingue? E 5 pedrinhas. Estilingue. Você sabe, né? Funda, né? Não é nada não, né, irmão? Na minha mão só dá vidraça quebrada. Na mão de Davi, Golias cai por terra. O nome de Deus é honrado. Uramachandarabagai. O que é 5 pão e 2 peixes quando tem 14.000 pessoas para comer? Que era 5.000 homens, fora mulher e criança. Hein? O que é 5 pães e 2 peixes? Não é nada não, né, irmão? Mas põe na mão de Jesus para você ver.
Põe na mão de Jesus para você ver. Sabe o que é que ele disse? Manda a turma sentar. E Marcos 6,40 diz assim, ó, manda sentar em 50 grupos de 100. 50 vezes 100 dá quantos? Sabe dá quanto mesmo? Eram quantos mil homens de pé? Fora mulheres e crianças, eram quantos? 5.000. 50 vezes 100? 5.000. Jesus tem 5 pão, Jesus tem 2 peixinhos e diz, manda sentar todo mundo, porque eu quero que todo mundo participe do milagre, porque numa reunião que eu estou presente, ninguém pode ficar sem receber o meu milagre. Não, levante a mão para receber isso. Numa reunião que ele está presente, tem milagre para todo mundo, tem milagre para todo mundo, tem milagre para todo mundo. Aplauda o Senhor. Já vou caminhando para o final, mas desceu. Os aplausos de vocês me deram inspiração, porque foram para Deus, aleluia. É por isso que eu não concordo com essa história de dizer que aqui é o tanque de Betesda. Quando eu era menor, uma vez eu assassinava um hino, que eu nunca cantei, eu assassinava. Até os anjos. Não, é agora que vai cantar? Eu assassinava um hino que diz assim, ó. O tanque de Betesda, este lugar também é, quem entra aqui doente sai curado pela fé. Eu era melhor declamando que cantando. Só que não é certo. É bonito, mas não é bíblico. Porque aqui não é tanque de Betesda. Embora seja casa de misericórdia. Por que não é tanque de Betesda? É simples. Primeiro, porque ninguém aqui está esperando movimento de anjo. Nós estamos esperando aquele que tem o nome sobre todo nome. Segundo, porque o movimento lá era só uma vez que outra, era esporádico. Há quem diga que era de ano em ano. Aqui a gente não vive de milagre de ano em ano. Aqui a gente não vive de glória só de congresso. Aqui a gente não vive de glória só de aniversário. Aqui tem glória no aniversário, tem glória pós-aniversário, tem glória na reunião que você não vem, tem glória todos os cultos, irmãos. Quer mais um? No tanque de Betesda só tinha milagre para quem entrasse primeiro. No tanque de Betesda o milagre era só para quem cantava mais, pregava mais, conhecia mais, estava mais bem colocado, mais bem posicionado. No tanque de Betesda só tem milagre para quem desponta. Aqui o milagre é de A a Z. Aqui a vitória não é dos que chegam primeiro, mas é dos que vão até o fim. Vão até o fim. Escute, vamos terminar. Quando o escritor de Hebreus, se você perdeu o que eu vou dizer agora, perdeu toda a mensagem. Agora é a aplicação dela. Quando o escritor de Hebreus, se você é atento, você disse, pregador é pescador da laguna, é marisqueiro. Ele leu assim um textinho bem pequenininho, portanto nós também, e agora leu tudo isso. Ele leu Hebreus 12, está pregando Hebreus 11. Calma. Quando ele começa, irmão, isso aqui é lindo demais, a dignificar esses homens, quem está me ouvindo, diga amém. Quando ele começa, pastor, a honrar esses homens, bendito seja Deus. Ele começa, pastor, a olhar para si assim, ó. E ele diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Tipo assim, alguém que talvez esses 25 anos se sente culpado porque não contribuiu o que devia. Quando eu falo contribuir, pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando só em dinheiro, eu falo em todas as esferas. Aí alguém olha para si e diz assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui, né? 25 anos eu não ajudei como devia, não orei como devia, não compareci como devia, amém? Que amém entusiasmado, que amém animador. Quando ele começa, pastor, a dignificar esses homens, ele vê a sua pequenez. Ele olha para dentro e diz assim, meu Deus, crente é o Abel. Será que algum dia eu vou dar um culto assim, bem caprichado, igual do Abel? Crente é o Noé, Jesus, tem misericórdia. O livro que mais inspirou a minha vida depois da Bíblia, e eu li várias vezes, e leio várias vezes, é um livro que eu lhe aconselho que você leia. O livro chamado Os Heróis da Fé. Escrito por Orlando Bower. Eu sei, é um livro simples. Todas as biografias são resumidas, mas leia este livro.
Quando eu leio este livro, pastor Fantini, eu tenho vergonha de dizer que eu sou pregador, pelo amor de Deus. Quando eu leio a história de David Brunner, que deixou de casar, deixou a noiva na América, na vida luxuosa que ele tinha, para gastar 11 anos da sua vida na mata, no meio da floresta, pregando a índios de pele vermelha, que quebraram suas pernas, furaram um dos seus olhos, arrancaram parte da sua pele, e ele sofreu 5 anos privações da cadeia. E tudo isso para poder escrever a punho, traduzindo a Bíblia para o seu idioma, para que eles pudessem ter acesso a esse livro que você compra em qualquer livraria e muita gente nem tem em casa, e se tem, muitas vezes não lê. Ai, Jesus. Quando eu leio a história de John Bunyan, meu Deus do céu, o homem que escreveu o livro que mais vendeu no mundo depois da Bíblia, chamado O Peregrino. Leia a biografia deste homem. O homem que foi pego em praças públicas falando de Jesus. Foi preso à prisão perpétua até, salvo se ele deixasse de falar de Jesus. O imperador disse: Bunyan nega Jesus, disse que não vai pregar mais ele, e você está livre da cadeia. Ele disse: se você me liberar hoje, ainda hoje, você vai ouvir eu falando nas ruas desse Jesus. Nasceu uma filha cega, que morreu aos 12 anos e ele nunca a viu. Ele rogava em prantos na cadeia. Meu Deus. Dizendo: pobrezinha da minha filha, que não pode ver a luz deste mundo. Abra os seus olhos, ó Deus, para que ela te veja em toda a sua glória. Ela nasceu, morreu aos 12 anos e ele não a viu. Quando ele soube da notícia do seu falecimento, foi orar a Deus. Deus lhe arrebatou em espírito e lhe deu uma visão de um livro chamado O Peregrino. Quando a irmã Frida Wingrer leu essa história, ela compôs um dos hinos da harpa cristã que dizem: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e sem amarga e difícil prova, ninguém terá a honra da exaltação. Oh, bendito seja Deus por isso. Quando eu leio a história de Carlos Finney, que chegou numa empresa, e a glória de Deus estava repousando sobre ele no culto anterior que ele tinha pregado. Chegou numa empresa, e os maquinistas pararam as máquinas. Os funcionários não conseguiram mais trabalhar. Caíam em lágrimas, em prantos, em rogos, reconhecendo o seu pecado só de olhar para ele. No seu sermão exponencial, ele nem abria a boca, e o povo via o seu estado de pecado e aceitava Cristo. Quando eu leio a história dos puritanos, que quando desembarcavam nas cidades portuárias, que normalmente são cidades marcadas pela prostituição, pela vida da boêmia, quando eu leio a história dos puritanos, que eles saltavam de cidades em cidades. Nas cidades que eles saltavam, gente, os donos de boate, na cidade que eles saltavam, os donos de bares, eles lacravam a sua porta e diziam assim: essa porta não pode ficar aberta enquanto esses homens de Deus estiverem passando pela nossa rua. E enquanto eles estavam na cidade, eles não abriam a porta, de temor a Deus. Você já pensou nisso? Quando eu leio a história de Livingstone, que foi pregar em um culto ao ar livre, e leu Hebreus 9:27, que diz: ao homem está disposto a morrer uma só vez. Alguém da multidão rompe em prantos, grita desesperadamente e diz: morreu aqui, acabou de morrer um. E ele continua lendo: ao homem está disposto a morrer uma só vez. Alguém grita na multidão e diga: Senhor Livingstone, não leia mais. Porque enquanto ele lia, o anjo da morte passava e as pessoas morriam no auditório. Aí ele olhou para o auditório e disse assim: tem alguém que quer Cristo, ou eu vou continuar lendo o texto? Quando eu leio a história de Jonathan Edwards, que pregou um sermão chamado Pecadores Reídos na Mão de um Deus Irado. Ele era míope, tinha sério problema de visão.
Ele lia o seu sermão, ele não pregava. Tinha um problema de dicção horrível. Ele lia o seu sermão. Enquanto ele estava lendo, as pessoas começavam a se arrastar nos bancos. Até que alguém chegou até ele, agarrou-lhe pelo pé e disse: pare de pregar, porque enquanto o senhor prega sobre o inferno, nós estamos vendo o inferno se abrir diante de nossos pés. Quando eu leio a história desses homens, eu tenho vergonha de dizer que sou pregador, pelo amor da misericórdia. Quando eu li em Atos 13, que o Paulo pregou, e foi apedrejado quase à beira da morte. E o Paulo fez igual o Davi, se fez de louco para passar bem. Está na Bíblia isso, tá? Já diz que o Davi, a turma queria matar o Davi começou assim, fechou o olho, começou a babar pela boca, disse: deixa esse louco, vamos nem matar que está louco. Está louco nada. Saiu para a peleja e os pegou de encalço. Paulo fez a mesma coisa. Quando Paulo termina de pregar e vão lhe apedrejando e arrastando-lhe pela cidade, ele se faz como morto. De repente, quando ele vê que seus inimigos estavam saindo, ele se levanta. Gente, presta atenção nisso. Ele se levanta, sacode a poeira. Ó. Sabe o que ele vai fazer, irmão? Ele vai procurar o pastor, vai entregar a carta do ministério e vai dizer: você me iludiu, essa igreja é uma furada, esse evangelho é batela, não quero mais pregar de Jesus. Ele vai procurar um boteco, vai afogar suas mágoas. É isso, irmão. Ele sacode a poeira e volta para pregar para a cidade que acabou de apedrejá-lo, quase à beira da morte. Nós pregamos e ganhamos pizza. Verdade. Nós pregamos e ganhamos passagem aérea, ganhamos hotel. Nós pregamos e ganhamos o carinho que é indispensável dos irmãos. Mas essa gente pregava e era surrado ao extremo. Quando eu olho para esses, eu tenho até vergonha. Só que eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Quem quer ouvir, diga amém. Quando o escritor de Hebreus fica assim murchinho, igual eu e você estamos aqui. Murchinho, murchinho. Olhando para si, vendo as suas mazelas, pastor. Sabe o que acontece? O Espírito de Deus entra em ação, como está entrando aqui nesta noite. Oh, glória! E o Espírito diz: meu filho, anima a tua alma. A história não acaba em Hebreus capítulo 11. Anima a tua alma, redobra o teu ânimo. Por quê? Capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também. Sabe o que Deus estava falando pelo seu Espírito ao servo do Senhor? Deus estava dizendo: meu filho, não desanima. Se o Abel conseguiu, portanto, nós também. O Noé conseguiu, portanto. O Abraão conseguiu, portanto. Paulo conseguiu, portanto. Levante a sua mão, receba esta palavra, em nome de Jesus. Deus tem um milagre para a sua vida também. Deus quer mudar a minha e a tua história também. Aplauda o Senhor. Ele é digno disso, Ele é digno disto. Chorai, candora magais. Gente, eu vou terminar em 2 minutos aqui e agora, mas eu preciso ler para terminar só. Verso 32. Só para você compreender que isso aqui não é mensagem de alta ajuda. Isso aqui é mensagem de ajuda do alto. Oh, glória. Capítulo 11, 32. Vou terminar agora, agorinha mesmo, já. Diz assim, ó. Vê se está escrito assim na sua Bíblia. E o que mais direi? É uma pergunta, gente. O que mais direi? Está na hora de encerrar, né? Não precisa falar mais nada, né? Preguei quase a Bíblia inteira. O que mais direi? Faltar-me-ia tempo, disse ele, contando de Gideão. Mais um, Baraque. Outro. Mais um. Tem mais um. O último. Vamos fazer um coro coletivo. E dos... Agora é para tu dar um glória a Deus se eu vir lá em Laguna. Escute isso. Não, prepara o pulmão para te dar um glória a Deus se eu vir lá em Laguna. Sabe o que ele está dizendo aqui e agora? Ele está dizendo assim: irmãos, a lista dos heróis da fé não está completa. A lista não está completa.
Existem heróis e heroínas de Deus que o seu nome não está aqui, mas vão fazer história escondidos em Deus. Oh, receba esta palavra em nome de Jesus. A lista não está completa. A lista não está completa, oh glória. Pastor, encerrou o livro Atos desta igreja? Ainda não, né? Tem espaço para mais alguém aqui? Tem espaço para quem quer trabalhar? Tem espaço para quem quer cooperar? A lista dos heróis não está completa. Deus quer fazer história através da sua vida também. Oh, glória. As irmãs cantaram aqui, as irmãs que estavam visitando da Batista, cantaram sobre o Davi e disseram uma coisa muito linda. Disseram que o Davi foi ungido rei de Israel, para depois ter batalha. Foi assim que vocês cantaram, não foi? Cadê as irmãs que cantaram aqui, vocês? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mateus 1,6 diz assim, ó. E desta nasceu Davi, rei de Israel. Quem é que nasce rei? Ninguém nasce rei. O máximo que alguém nasce é o quê? Príncipe. Filho de rei é? Por que é que diz que ele nasceu rei? Nos anais da história, na presciência de Deus, era o desígnio de Deus para a sua vida, ok. Aí eu pergunto para vocês, Davi foi rei porque derrubou Golias, sim ou não? Não. Davi foi rei porque Deus o escolheu e a unção estava sobre ele. Davi foi rei porque pediram 100 e ele trouxe 200 prepúcios. Então por que ele fez isso? Sabe por quê? A importância de escrever o nome na história. Poucas pessoas pregam, nunca vi alguém pregar sobre a coroa de Davi. Mas eu já vi alguém pregar sobre a queda de Golias diante do Davi. Está entendendo isso? Deus quer escrever o teu nome na história dessa igreja. Você nasceu para esse tempo, porque nesse tempo Deus tem um tempo para você dentro desse tempo. Verso 33. Os quais pela fé venceram o reino. Se eles venceram o reino, portanto, praticaram a justiça, portanto, alcançaram promessas, portanto, fecharam as bocas dos leões, portanto, apagaram a força do fogo. Eles não apagaram o fogo porque não são bombeiros e crente não apaga fogo. Eles apagaram a força do fogo, portanto, escaparam do fio da espada, portanto, da fraqueza tiraram forças, portanto, na batalha se esforçaram, puseram em fugir os exércitos estranhos, portanto, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, portanto, uns foram torturados aceitando seu livramento para alcançar a melhor ressurreição, portanto, e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões, portanto, foram apedrejados, enterrados, tentados, mortos ao fim da espada, andaram vestidos de pele de ovelha, de cabos separados, aflitos, maltratados. Eram homens dos quais o mundo não era digno deles, portanto, esteja de pé em nome de Jesus. Eles andaram de maneira que o mundo não era digno deles. Você já pensou nisso? Eu quero orar por vocês. Posso orar, pastor? Gente, as horas se passaram, mas hoje é sábado, né? Eu não posso dizer que falei demais pro meu tamanho, porque eu sou bem grandinho. Capricha aí, meu filho. Vai, em nome de Jesus. Deus, coloca aí, né? Baixa o zoom, que se entrar no zoom não entra. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. Você quer a nossa oração? Você acredita que Deus tem um milagre para você também? E a Bíblia não é escrita para nossa vergonha, para nosso exemplo. Quando você lê na Bíblia, não esqueça de João 14:12. Jesus disse que nós vamos fazer obras maiores do que Ele fez. Como é que a gente vai entender isso? Jesus, em pessoa, como homem, nunca pregou aqui, eu estou aqui. Você está entendendo isso?
fizemos obras maiores do que Ele fez. Quem é este Deus que concede-nos a honra de podermos cooperar e sermos cooperadores, embaixadores e embaixatrizes de Deus? Quem se habilita? Quem se alista? Vem aqui no altar, eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Pode ser assim, pastor? Vem cá, irmão, o que é a nossa oração? Vem cá, em nome de Jesus. Não venha por piedade do pregador, pelo amor de Deus. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu quero orar por vocês. Não é feio, irmão, querer ser usado por Deus. Venha ao altar, diga: Deus, usa a minha vida, Senhor. Tu a tens em teu cuidado, oh glória. Gente, quando vocês vêm no altar para nós orar? Isso, chega aqui mais um pouquinho, vem cá, aleluia. Coisa boa, eis-me aqui, Senhor, né? Fala, Senhor, teu servo ouve, aleluia. Te orei que a bederraia xanda rabagás. Gente, aqui ó. O Tiago disse, foi o Tiago que disse, fui eu não. O Tiago disse que o Elias era igualzinho a gente. Lembra que o Tiago disse? Hein, pastor? Que o Elias era igualzinho a gente. Aí o Elias resolveu orar, o céu fechou. Aí depois o Elias resolveu orar de novo, o céu se abriu. Tiago está dizendo que se a gente resolver orar, o céu vai abrir sobre nós outra vez. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo, irmão. Se nós orarmos, o céu vai abrir outra vez sobre nós. Ore a Deus comigo nesta hora, ore a Deus comigo, fecha os teus olhos. Ore a Deus comigo, ore a Deus, ore, ore, ore. Diga a Deus, faça um milagre na minha vida também, Senhor. Diga a Deus, eis-me aqui para ti, meu Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós pregamos a Tua palavra, nada mais do que a Tua suficiente palavra. Senhor, eu quero orar pelo Teu servo, eu quero orar pela Tua serva. Homens e mulheres que o Senhor chamou-os para este tempo. E eu quero pedir que o Senhor os capacite para a glória de Teu nome. Eu quero pedir que o Senhor venha ungí-los, para que eles possam fazer algo extremamente relevante no Teu reino. Como confirmação, ó Deus, que o Senhor está nessa palavra, eu te peço que o Senhor os toque pela glória do Seu nome. Eu te peço que o Senhor confirme a obra pela glória do Seu nome. Seja tocado, irmão, em nome de Jesus. Seja consolado, irmão, em nome de Jesus. Seja alegre, irmão, em nome de Jesus. Irmão com irmão, abrace quem está do seu lado e diga: Deus tem um milagre para nós também. Abrace duas, abrace três pessoas. Senhor, isso, usa-me. e me conhece. Abrace cantando, adorando, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme. Isso, aí atrás, abrace duas, três pessoas. Diga: Deus tem um milagre para nós também. Enche-me até que em mim se ache só ti. Aleluia. Usa-me. Diga: usa-me, Senhor. A noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida,
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebra tudo aqui, Jesus. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Recebe de Deus, recebe de Deus. Enche-me até que em mim se ache só ti. Essa é a minha oração sincera. Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, Usa-me, usa-me. sonda-me, Aleluia. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Vai, vai. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia.